Na festa de aniversário, a alegria corria solta quando Ricardo entrou pela porta da frente, equilibrando um bolo de chocolate caseiro, enfeitado com um glacê azul irregular e a frase "Feliz Aniversário, Pedrinho". O burburinho na sala de estar elegante pareceu diminuir por um instante, enquanto os olhares se voltavam para o homem de calça de trabalho gasta e camisa polo desbotada, cujas mãos calejadas apertavam o prato do bolo com um pouco mais de força do que o necessário. A casa pertencia à sua ex-esposa, Ana, e ao novo marido dela, o renomado cirurgião plástico Dr. Eduardo Albuquerque, cujo Land Rover reluzia na entrada da garagem ao lado de outros veículos de luxo. Lustres de cristal projetavam uma luz quente sobre o piso de porcelanato, onde crianças vestidas com roupas de grife corriam entre adultos que seguravam taças de vinho e conversavam sobre investimentos financeiros e apartamentos de veraneio em Angra dos Reis. Ricardo havia passado 3 horas naquela manhã na cozinha apertada de seu apartamento alugado, seguindo um tutorial do YouTube sobre como fazer o bolo de aniversário perfeito. Suas mãos, acostumadas ao trabalho braçal como mestre de obras, tiveram dificuldades com o delicado saco de confeitar, e ainda havia farinha na frente de sua camisa, apesar de seus melhores esforços para limpar tudo. Mas aquele era o 7º aniversário de seu filho, Pedrinho, e nada o impediria de estar ali. "Ah", disse Ana, sua voz carregando aquele tom familiar de constrangimento mal disfarçado enquanto se aproximava dele. Seu cabelo estava perfeitamente penteado. Seu vestido provavelmente custava mais do que Ricardo ganhava em uma semana, e a pulseira de diamantes em seu pulso captava a luz enquanto ela gesticulava vagamente em direção à elaborada mesa de sobremesas. "Ricardo, não precisava, já temos um bolo da Carlos Bakery." De fato, já havia um magnífico bolo de 3 andares decorado com pasta americana profissional, retratando os personagens favoritos de super-heróis de Pedrinho. Parecia algo saído de uma revista, nada parecido com a criação torta que Ricardo segurava em suas mãos ásperas. "Onde eu coloco isso?" Ricardo perguntou baixinho, seus olhos percorrendo o salão cheio de rostos que pareciam estudá-lo com diferentes graus de curiosidade e pena. Eduardo apareceu ao lado de Ana, seu braço deslizando possessivamente em torno de sua cintura. "E aí, Ricardo, obrigado por vir." Sua voz era cordial, mas fria, o tipo de polidez reservada para convidados não convidados. "Por que você não coloca isso no balcão da cozinha? As crianças estão bem animadas com o bolo de verdade." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago, mas ele forçou um sorriso e assentiu. Enquanto caminhava em direção à cozinha, ele captava fragmentos de conversas sussurradas que pareciam segui-lo. "Aquele é o ex-marido. Ouvi dizer que ele perdeu a construtora. Coitada da Ana, tendo que lidar com todo esse drama." Mas Ricardo havia aprendido a ignorar os sussurros. Seu foco era encontrar seu filho naquele mar de rostos desconhecidos e roupas caras. Ele avistou Pedrinho perto da lareira, ligeiramente afastado de um grupo de crianças que estavam comparando seus novos videogames e falando sobre as viagens de férias de suas famílias para a Disney. O rosto de Pedrinho se iluminou quando viu seu pai, e ele correu pela sala com o tipo de alegria desenfreada que só as crianças possuem. "Pai, você veio! Trouxe o bolo?" "Claro que sim, campeão." Ricardo se ajoelhou na altura de Pedrinho, não se importando que seus joelhos estalassem audivelmente ou que seus tênis gastos parecessem deslocados contra o porcelanato impecável. "Feliz aniversário, filho. 7 anos. Você está ficando tão grande." "Podemos cortar o seu bolo primeiro?" Pedrinho perguntou, sua voz cheia de esperança. Antes que Ricardo pudesse responder, a voz de Ana cortou o momento. "Pedrinho, querido, precisamos fazer o corte oficial do bolo com todos os seus amigos. O bolo do papai Eduardo já tem as velas acesas." Ricardo observou os ombros de seu filho caírem levemente, mas Pedrinho assentiu obedientemente. Foi um pequeno momento, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas Ricardo sentiu como se uma faca estivesse sendo torcida em seu peito.
Ele se lembrou de quando Pedrinho costumava insistir em ter 2 bolos de aniversário todos os anos, um da mamãe e um do papai, e como todos riam juntos enquanto Pedrinho tentava apagar 14 velas em vez de 7. Isso foi antes do divórcio, antes que a construtora falisse, antes que Ana conhecesse Eduardo e descobrisse o que era segurança financeira de verdade. A cerimônia oficial do bolo começou com grande pompa. Eduardo levantou Pedrinho em seus ombros para que o menino pudesse apagar as velas enquanto todos cantavam e as câmeras piscavam. Ana sorria enquanto cortava fatias perfeitas do bolo profissional, servindo-as em pratos de porcelana fina, enquanto os adultos elogiavam a apresentação e as crianças atacavam com entusiasmo. Ricardo se viu parado em um canto, observando seu filho rir e brincar com crianças que ele não reconhecia, de famílias que ele nunca havia conhecido. Aquele era o mundo de Pedrinho agora, um mundo de escolas particulares e clubes de campo, aulas de tênis e acampamentos de vela. Um mundo que Ricardo nunca poderia proporcionar. Com licença, você é o pai do Pedrinho. Ricardo se virou e encontrou uma senhora idosa com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Ela usava um vestido simples, mas de aparência cara, e se portava com a confiança tranquila de alguém acostumado ao respeito. Sim, senhora, sou Helena Castro, a professora do Pedrinho no Colégio Bandeirantes. Já ouvi falar muito de você. Ricardo sentiu seu estômago se contrair. As reuniões de pais e mestres na prestigiada escola particular eram sempre ocasiões constrangedoras, onde ele se sentia como um impostor entre os outros pais ricos. Espero que o Pedrinho esteja se saindo bem na aula. Dona Helena sorriu calorosamente. Ele é excepcional, mas, mais do que isso, ele é gentil. Ele é a criança que percebe quando alguém está sentado sozinho no recreio e o convida para se juntar à sua mesa. Ele compartilha seus lanches com crianças que esquecem o dinheiro do lanche. Semana passada, ele deu seu lápis favorito para uma nova aluna que estava chorando porque não tinha nenhum material escolar. Ricardo sentiu um calor se espalhar por seu peito. Isso é a cara do Pedrinho. Ele fala de você constantemente, Dona Helena continuou, sobre como você o ensinou a andar de bicicleta naquele parquinho perto do seu apartamento, sobre as viagens de camping, onde você conta histórias para ele sobre as estrelas, sobre como você está ensinando ele a usar ferramentas e construir coisas com as mãos. A conversa foi interrompida pela voz de Ana chamando a atenção. Pessoal, se pudessem me dar um pouco de atenção, por favor, Eduardo tem um anúncio especial. O salão ficou em silêncio, enquanto o bem-sucedido cirurgião plástico pigarreava e puxava Pedrinho para perto de si. Ana e eu estivemos conversando sobre o futuro do Pedrinho e decidimos que seria melhor para todos se eu o adotasse oficialmente. Queremos dar a ele todas as oportunidades, todas as vantagens e achamos que é hora de completar nossa família. As palavras atingiram o salão como um trovão. Ricardo sentiu o sangue escorrer de seu rosto enquanto as implicações ficavam claras. Vários convidados murmuraram sua aprovação, claramente achando que aquilo era um desenvolvimento maravilhoso para o garoto. Já conversamos com nossos advogados, Ana acrescentou, sua voz firme, mas sem encontrar os olhos de Ricardo. Considerando a situação financeira e a instabilidade habitacional do Ricardo, acreditamos que isso é o melhor para o futuro do Pedrinho. Pedrinho parecia confuso, olhando de sua mãe para o homem que havia sido mais uma figura paterna do que Ricardo poderia se permitir ser. Os olhos do garoto encontraram Ricardo do outro lado do salão, e naquele momento, Ricardo viu algo que partiu seu coração completamente. Pedrinho estava esperando que ele revidasse, que dissesse alguma coisa, que provasse que ele importava. Conte nos comentários de onde você está assistindo, porque o que acontece a seguir vai te mostrar o verdadeiro significado do amor de um pai. Mas Ricardo não conseguia falar. O salão parecia girar ao seu redor enquanto as implicações do que Ana acabara de anunciar. A adoção significaria que seus direitos parentais seriam encerrados. Significaria que Pedrinho se tornaria legalmente filho de Eduardo.
Significaria que ele poderia desaparecer da vida de seu filho completamente. Dona Helena deu um passo à frente, sua voz cortando o silêncio desconfortável que havia caído sobre a festa. Sinto muito, mas não pude deixar de ouvir. Ana, como professora do Pedrinho, me sinto obrigada a compartilhar algo com todos aqui. A expressão confiante de Ana vacilou ligeiramente. Dona Helena, não acho que este seja um momento apropriado. Na verdade, acho que é um momento perfeito. A voz da professora idosa carregava uma autoridade que vinha de décadas de comandar respeito em salas de aula cheias de crianças privilegiadas e pais exigentes. Veja bem, Pedrinho escreveu uma redação semana passada sobre seu herói. Gostariam de saber quem ele escolheu? O salão estava completamente silencioso agora. Até mesmo as crianças haviam parado sua conversa, sentindo a tensão na conversa dos adultos. Dona Helena continuou, seus olhos nunca deixando o rosto de Ana. Ele escreveu sobre o pai dele. Não o homem que compra presentes caros ou mora em uma casa grande. Ele escreveu sobre Ricardo, o homem que trabalha 16 horas por dia na construção civil só para poder pagar a modesta pensão alimentícia que ajuda a pagar a escola do Pedrinho. Ricardo sentiu sua garganta se contrair. Ele nunca havia contado a Pedrinho o quão duro ele trabalhava para fazer aqueles pagamentos, como ele muitas vezes deixava de comer para garantir que o cheque nunca estivesse atrasado. Pedrinho escreveu sobre como seu pai o ensinou que o valor de um homem não é medido por sua conta bancária, mas por seu caráter. Ele escreveu sobre como seu pai nunca perde uma peça escolar ou um jogo de futebol, mesmo quando tem que sair do trabalho mais cedo e perder o dia de pagamento. Ele escreveu sobre como as mãos de seu pai são ásperas, porque ele constrói coisas que importam, coisas que duram. O rosto de Ana havia ficado pálido, e vários convidados agora pareciam desconfortáveis, suas taças de vinho esquecidas em suas mãos. Dona Helena não havia terminado. Mas, mais importante, Pedrinho escreveu sobre o dia em que seu pai o encontrou chorando porque algumas crianças na escola haviam zombado de seu pai pobre. Você sabe o que Ricardo disse a ele naquele dia, Ana? Ninguém respondeu. O salão esperou. Ele disse a Pedrinho que ser rico não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Ele disse que o homem mais rico é aquele que tem pessoas que o amam por quem ele é, não pelo que ele pode comprar para elas. Ele disse ao filho que o amor não vem com etiqueta de preço e que qualquer pessoa que julgue você por suas roupas ou seu carro não vale a pena conhecer mesmo. Pedrinho se afastou de Eduardo e correu para seu pai, envolvendo seus pequenos braços em torno da cintura de Ricardo. Pai, eu não quero ser adotado, eu quero continuar sendo seu filho. As palavras pairaram no ar como um desafio. Ricardo se ajoelhou e olhou nos olhos de seu filho, lutando contra as lágrimas. Pedrinho, sua mãe e Eduardo podem te dar coisas que eu nunca poderia. Eles podem te mandar para as melhores faculdades, te levarem em viagens incríveis. Mas eles não são você, Pedrinho interrompeu com a brutal honestidade da infância. Eduardo tenta ser legal, mas ele não sabe como consertar bicicletas ou contar histórias de dragões ou fazer vozes engraçadas quando lê livros. E a mamãe? A mamãe costumava rir das suas piadas, mas agora ela age como se tivesse vergonha de nós. Ana deu um passo à frente, sua compostura rachando. Pedrinho, isso não é justo. Estou tentando te dar a melhor vida possível. Mas e se eu não quiser esse tipo de melhor? Pedrinho perguntou, olhando para sua mãe com olhos que pareciam velhos demais para seus 7 anos. E se eu só quiser meu pai? A pergunta pairou no ar como uma espada. Dona Helena sorriu suavemente e se dirigiu ao salão. Senhoras e senhores, ensino crianças de famílias ricas há 35 anos. Já vi pais que compram tudo o que seus filhos querem, mas nunca lhes dão o que eles precisam. E já vi pais que lutam para pagar as necessidades básicas, mas criam filhos que entendem o valor do trabalho duro, da integridade e do amor genuíno. Ela se virou para encarar Ana diretamente. Pedrinho é uma das crianças mais equilibradas e compassivas que já ensinei.
Ele não precisa de mais dinheiro ou casas maiores. Ele precisa do que toda criança precisa: pais que o amem incondicionalmente e apareçam para ele consistentemente. Ricardo tem feito isso desde o dia em que Pedrinho nasceu. Eduardo pigarreou desconfortavelmente. Olha, eu aprecio o sentimento, mas praticamente falando, Dona Helena interrompeu. Amor e presença importam mais do que contas bancárias. Já vi muitas crianças de famílias ricas que crescem e se tornam adultos mimados e emocionalmente atrofiados porque foram criadas por babás e babás enquanto seus pais se concentravam em acumular mais riqueza. Ela gesticulou em direção a Ricardo, que ainda estava ajoelhado ao lado de seu filho. Este homem pode não ter muito dinheiro, mas ele criou um filho que compartilha seu lanche com colegas de classe famintos, que enfrenta valentões, que diz por favor e obrigado sem ser lembrado e que trata o zelador da escola com o mesmo respeito que mostra o diretor. O salão estava completamente silencioso, exceto pelo som da taça de vinho de alguém sendo colocada com muita força sobre um balcão de mármore. Dona Helena enfiou a mão na bolsa e puxou um pedaço de papel dobrado. Pedrinho, você gostaria que eu lesse sua redação para todos? Aquela sobre seu herói? Pedrinho assentiu ansiosamente, ainda agarrado ao lado de seu pai. Você teria defendido seu filho da maneira que a Dona Helena está defendendo o Pedrinho agora? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Dona Helena desdobrou o papel e pigarreou. Meu herói, por Pedrinho Martínez. O uso do sobrenome de Ricardo em vez do sobrenome de casada de Ana não passou despercebido por ninguém no salão. Meu herói não usa capa, nem voa pelo céu. Ele não tem superpoderes, nem uma identidade secreta. Meu herói levanta todos os dias de manhã quando ainda está escuro lá fora e vai trabalhar construindo coisas que tornam a vida das pessoas melhor. Suas mãos são ásperas e às vezes têm pequenos cortes de trabalhar com ferramentas, mas são as mesmas mãos que me ensinaram a amarrar meus sapatos e me ajudam com o dever de casa todas as noites. Ricardo sentiu lágrimas ameaçando transbordar enquanto Dona Helena continuava lendo em sua voz clara e forte. Meu pai não tem muito dinheiro, mas ele nunca perde meus jogos de futebol. Ele se senta em sua velha caminhonete e torce mais alto do que todos os outros pais. Quando eu marco um gol, ele pula para cima e para baixo como se eu tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo. Depois dos jogos, vamos à lanchonete e dividimos um milkshake porque é o que podemos pagar e tem um gosto melhor do que qualquer coisa porque estamos dividindo juntos. Várias pessoas no salão agora estavam enxugando os olhos, incluindo algumas das crianças que se reuniram para ouvir. Meu herói me ensinou que não importa se suas roupas vêm de lojas caras ou do brechó. O que importa é que você trate as pessoas com gentileza e respeito. Ele me ensinou que trabalhar com as mãos é tão importante quanto trabalhar com o cérebro e que não há vergonha em nenhum trabalho honesto. A maquiagem de Ana estava começando a borrar, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas. Mas a coisa mais importante que meu herói me ensinou é que o amor não tem a ver com comprar presentes caros ou morar em um lugar bom. Apoie este canal deixando um valeu demais para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Em uma noite de festa, onde a ostentação brilhava mais que as estrelas, um bolo caseiro se tornou o ingrediente secreto de uma revelação emocionante. Já imaginou um gesto simples como assar um bolo, desfazendo mal-entendidos e reacendendo laços familiares? Pois bem, prepare-se para saborear essa história, temperada com amor e verdade, ingredientes que dinheiro nenhum pode comprar. Dona Augusta, professora aposentada com a sabedoria dos anos, conhecia bem os corações dos seus alunos. Naquela noite, na festa de aniversário de Tommy, ela sentia que algo precisava ser dito, algo que ia além das aparências e dos presentes caros. A professora sabia que o amor não se mede em metros quadrados de uma casa ou na marca do carro na garagem. Amor para ela era como o tempero secreto da receita da vida.
Estar presente quando alguém precisa, manter as promessas mesmo quando a preguiça bate, e nunca, jamais, abandonar aqueles que realmente importam. A professora fez uma pausa, lançando um olhar carinhoso sobre a sala antes de continuar. O pai do Tommy o ama tanto que se desdobra no trabalho para que ele possa estudar na mesma escola que os outros. Ele nunca reclama do cansaço e jamais o faz sentir culpado pelos gastos. Pelo contrário, o pai dele vive dizendo que ele é inteligente, forte e que pode ser o que quiser quando crescer, até mesmo presidente, se for o desejo dele. Tommy, com os olhos brilhando como vagalumes, admirava o pai. Alguns colegas da escola dizem que meu pai não é tão bom quanto os deles, porque ele não dirige carrão nem usa terno de grife. Mas eles não entendem que meu pai é o homem mais rico do mundo, porque ele tem algo que dinheiro não compra, um filho que o ama exatamente do jeito que ele é. O texto finalizava com palavras que ecoavam pelo ambiente. O nome do meu herói é Javier Martínez, e eu me orgulho de ser filho dele. Quando eu crescer, quero ser igual a ele, não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Dona Augusta dobrou delicadamente o papel e o entregou a Javier, cujas mãos tremiam ao recebê-lo. O silêncio pairou no ar por um tempo que pareceu infinito. Sara, então, deu um passo à frente, com a voz quase inaudível. Tommy escreveu isso sobre você? Javier apenas assentiu, sem conseguir articular uma palavra. Sara olhou ao redor, observando os rostos dos amigos e vizinhos, todos a encarando com expressões que variavam entre surpresa e decepção. Sara começou, mas parou. Ela olhou para Richard, cujo rosto estava pálido, e depois para o filho, que ainda se agarrava ao pai como se ele fosse a sua salvação. Acho que precisamos repensar essa história de adoção, ela disse, com a voz embargada. Eu me esqueci do que realmente importa. Richard avançou, visivelmente irritado. Sara, não podemos tomar decisões baseadas em manipulação emocional. Pense no futuro do Tommy, nas oportunidades dele. Eu estou pensando no futuro dele, Sara interrompeu com a voz mais firme. E talvez Dona Augusta esteja certa. Talvez o Tommy não precise de mais oportunidades. Talvez ele só precise do pai dele. Ela caminhou até onde Javier ainda estava ajoelhado ao lado de Tommy e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Javier, eu te devo um pedido de desculpas. Eu me deixei levar pela ideia de dar ao Tommy tudo o que eu achava que ele precisava e me esqueci do que ele realmente precisa. Javier se levantou lentamente, sem desviar os olhos do rosto de Sara. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que essa conversa de adoção termina aqui. Você é o pai do Tommy e nada vai mudar isso. Nem dinheiro, nem casas, nem nada. A sala se agitou com murmúrios de surpresa, enquanto os convidados processavam o que acabavam de presenciar. Alguns pareciam desaprovar, claramente achando que Sara estava cometendo um erro. Outros pareciam emocionados com a demonstração de afeto que tinham acabado de testemunhar. Dona Augusta sorriu e pegou sua bolsa. Meu trabalho aqui está feito. Tommy, te vejo na aula na segunda-feira. E Javier, você tem muito orgulho do filho que criou. Ao se dirigir à porta, a professora parou e se dirigiu à sala pela última vez. Senhoras e senhores, passei toda a minha carreira cercada de crianças de famílias ricas. Posso lhes dizer com toda a certeza que o maior presente que vocês podem dar a um filho não é dinheiro, status ou oportunidades. É a certeza de que eles são amados incondicionalmente, exatamente como são. A festa começou a se dispersar logo depois disso, com os convidados trocando conversas constrangedoras e partindo mais cedo. Várias pessoas se aproximaram de Javier para apertar sua mão ou dizer o quanto haviam se emocionado com o texto do Tommy. Alguns pais até pediram seu cartão de visita, dizendo que precisavam de alguns serviços de construção e queriam contratar alguém em quem pudessem confiar. Conforme a multidão diminuía, Javier se viu sozinho com Sara e Tommy na sala de estar agora silenciosa.
Richard havia sumido escada acima, aparentemente precisando de tempo para processar o que acabara de acontecer. Papai, disse Tommy, puxando a camisa de Javier. Podemos cortar o seu bolo agora? Eu quero provar. Javier sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentia há meses. Claro que podemos, campeão. Mas antes, deixe-me te perguntar uma coisa. Você tem certeza de que quer continuar sendo meu filho, mesmo que isso signifique que não possamos ter férias luxuosas ou brinquedos caros? Tommy olhou para o pai com total convicção. Pai, você não é meu herói só pelo que você faz. Você é meu herói por quem você é. E eu não trocaria isso por nada no mundo. Sarah enxugou os olhos e forçou um sorriso. Vamos lá, vamos todos comer um pedaço do bolo do papai. Tenho certeza de que é mais gostoso do que qualquer coisa daquela confeitaria chique. Eles foram juntos para a cozinha e enquanto Javier cortava fatias do seu bolo imperfeito, mas feito com tanto amor, ele percebeu que, às vezes, as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas ou vendidas. Elas só podem ser conquistadas através do amor, do sacrifício e do simples ato de estar presente, dia após dia, para as pessoas que mais importam. Já passou por um momento em que alguém defendeu o que era certo mesmo quando não era popular? Compartilhe sua história nos comentários. E se você gostou dessa história emocionante, não deixe de clicar no botão Valeu Demais e mostrar o seu apoio. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados se foram e as decorações caras foram retiradas, Javier se sentou nos degraus da frente da casa de Sarah com Tommy enrolado ao lado dele. O menino havia adormecido no ombro do pai, ainda vestido com suas roupas de festa, mas segurando um pedaço do bolo caseiro embrulhado em um guardanapo. Sarah saiu e se sentou ao lado deles, com seu vestido de festa substituído por jeans e um suéter simples. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, observando as estrelas aparecerem no céu escurecendo. Me desculpe, disse Sarah finalmente. Eu perdi de vista o que era importante. Eu fiquei tão obcecada em tentar dar ao Tommy tudo que eu quase tirei dele a única coisa que ele mais precisava. Javier olhou para o filho adormecido e tirou uma mecha de cabelo da testa do menino. Todos nós cometemos erros, Sarah. O importante é que os reconheçamos e os corrijamos. Dona Augusta estava certa sobre você, Sarah continuou. Tommy tem sorte de ter você como pai. Eu tive sorte de ter você também, antes de me esquecer do que realmente importava. Eles conversaram por horas naquela noite, sobre seus sonhos para Tommy, sobre seus erros e arrependimentos, sobre o futuro que queriam construir para o filho. Não foi uma reconciliação no sentido romântico, mas foi algo talvez mais valioso, uma parceria baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelo filho. Quando Javier finalmente carregou Tommy para o carro, o menino acordou apenas o suficiente para sussurrar: Pai, essa foi a melhor festa de aniversário de todas. Enquanto Javier dirigia para casa pelas ruas suburbanas silenciosas, ele pensou nas palavras de Dona Augusta e no texto de Tommy. Ele pensou nos olhares de surpresa e respeito nos rostos daqueles pais ricos e como um simples bolo caseiro de repente tinha mudado tudo. Mas, acima de tudo, ele pensou na verdade que havia sido revelada naquela noite, que a maior riqueza que qualquer pai pode possuir não é medida em reais ou bens, mas no amor e no respeito de seus filhos. E por essa medida, Javier Martínez era de fato o homem mais rico do mundo. Na segunda-feira seguinte, quando Javier foi buscar Tommy na escola, Dona Augusta estava esperando perto do carro com um sorriso no rosto. Como foi o resto da festa? Ela perguntou. Perfeita, Tommy respondeu, sorrindo para sua professora. Nós comemos o bolo do papai e foi o melhor bolo do mundo todo. Dona Augusta olhou para Javier com olhos conhecedores. Tenho certeza que foi, Tommy. Tenho certeza que foi. Enquanto eles se afastavam, Tommy tagarelando animadamente sobre seu dia, Javier percebeu que às vezes as batalhas mais importantes não são vencidas com dinheiro ou poder, mas com amor, verdade e a coragem de defender o que é certo. E às vezes, se você tiver muita sorte, existem pessoas como Dona Augusta que estarão ao seu lado e lembrarão ao mundo o que realmente importa.
O bolo caseiro já tinha acabado, mas seu impacto duraria para sempre. Porque em um mundo que muitas vezes valoriza as aparências sobre a essência, a riqueza sobre o caráter e o status sobre o amor, o simples ato de devoção de um pai havia lembrado a todos os presentes o que realmente significa ser rico. Família nem sempre é sobre laços de sangue ou contas bancárias. Às vezes, é sobre as pessoas que escolhem aparecer, dia após dia, com amor que não vem com condições ou etiquetas de preço. E no final, essa é a única riqueza que realmente importa.